fazer essa bolsa, eu vou usar tricoline 100% algodão e o sintético camurça, que é conhecido como camurção ou camurça dupla face. A parte da frente da minha bolsa é dividida em duas partes. Eu tenho uma espécie de um colarinho aqui na parte de cima. Este corte maior ele tem 29 de largura por 17 de altura. Este menor, 29 por 5. A parte de trás é um corte só de 29 por 21 de altura. Para o forro, as medidas são quase iguais. Na largura, a mesma medida de 29. Porém, eu fiz 1 centímetro a menos na altura. Então, 29 por 20. 2 cortes com essa mesma medida. Para o forro, eu vou usar o tecido sem estruturação nenhuma. E para estruturar o tecido principal, eu fiz uma dublagem da tricoline com um algodão cru grosso, dublando com a cola pano. Você pode estruturar da forma que você preferir. Se quiser usar manta, fazer matelassê, quilting, faça conforme a sua preferência. Eu gosto da dublagem porque ela dá firmeza para a peça e ao mesmo tempo ela não agrega volume, o tecido fica fininho. Na parte de trás eu vou fazer um bolso fechado com um botão de imã e a parte de fora do bolso ela é maior que a parte do forro. Você vai entender quando eu estiver montando a bolsa. Então, para a parte de fora, 29 por 20 e para a parte do forro, 29 por 12,5. Aqui da mesma forma, o forro está sem estruturação e o tecido do bolso eu estruturei também com o algodão cru. Eu fiz uma dublagem, porém esse algodão cru é o algodão mais fininho, aquele algodão cru para fazer boneca. Porque eu não quero que a minha peça fique muito grossa na hora de costurar, já que o bolso vai por cima da parte das costas da minha bolsa. Separa bem as suas partes para não se confundir na hora de costurar, porque essa parte do bolso tem uma medida bem parecida da parte do corpo da bolsa. Vou precisar de um zíper de aproximadamente 30 centímetros. Essa medida de 30, nós vamos ainda refilar, deixar ele menor. 2 retalhinhos de tecido para fazer os terminais do meu zíper, com 4 centímetros por 5. Para fazer esse detalhe com franjas, você já vai deixar cortado no seu sintético camurça 2 retângulos de 8,5 por 16,5. E na sequência eu vou explicar como fazer as marcações para o corte. Também preciso de uma tirinha do mesmo sintético com 30 centímetros de comprimento, mais ou menos, né? 29 é a largura da nossa bolsa, por 1,5. Essa tirinha é uma tirinha de acabamento, de detalhe da bolsa e é opcional. Para fazer essa alça também estou utilizando o sintético camurção. Aqui a minha alça já está pronta, só está faltando pespontar, mas eu já vou explicar como eu fiz. Também de sintético vou fazer os tirantes da alça com 1,5 de largura por 5. Também vou precisar de 2 meias argolas de 1,5 cm, um regulador de alça também de 1,5 cm e 2 mosquetões de 1,5 cm. Vou precisar ainda de um botão de imã número 14 e um cursor para o meu zíper. Se você acompanha as minhas aulas, você sabe que eu gosto muito de usar o sintético montana para fazer alças. Assim como o sintético montana, o camurção ele pode ser usado com corte a fio, porque ele é dupla face. Então, os dois lados dele são bonitos, não precisa fazer vira para dar acabamento, eu posso cortar ele no fio. Assim como no montana eu raramente utilizo a alça com um corte simples, com uma camada só de montana, eu sempre uso duplo, colando avesso com avesso. Aqui no camurça, eu também preciso colar avesso com avesso, porque uma camada só do camurça vai ficar muito frágil. No montana, o que eu costumo fazer? Cortar a alça já na largura que eu preciso e corto 2 vezes. E aí eu venho colando com a cola de contato, avesso com avesso. E faço os acabamentos de rebarba, faço as aparas com a lixinha, queimo a bordinha com isqueiro. Porém, o sintético camurção, por ele ser mais molinho, mais maleável, eu achei que ia ficar mais fácil eu fazer primeiro uma colagem e depois o corte na medida que eu preciso. Então, o que eu fiz? Eu peguei um pedaço aqui desse sintético montana só para exemplificar a forma com que eu fiz essa alça no camurção. Aqui eu tenho uma largura de 1,5 cm. Como eu preciso de 2, então no mínimo 3 centímetros. Só que eu vou colar primeiro um lado no outro e depois eu vou cortar minha tira para ficar bem retinho, o corte fica bem certinho aqui na lateral.
Então, eu tenho que cortar maior, eu preciso deixar sobra para refilar na hora do meu corte. Sendo assim, eu cortei uma tira de aproximadamente 5 centímetros de largura, por toda a extensão da largura do meu sintético, que é 1,40 m. Com essa tira de 1,40 m cortado com 5 de largura, passei cola de contato em toda a extensão dessa tira, deixo a cola secar, depois que ela está bem sequinha, o que eu fiz? Eu vim dobrando e colando, dobrando e colando. E aí eu fiquei com a minha tira já dupla. Esse primeiro corte de 5 centímetros, eu não preciso me preocupar em cortar certinho, exatinho na medida, porque eu vou refilar depois de colado. Então, eu também não preciso me preocupar em colar certinho, bordinha com bordinha. No Montana, eu não faço assim, colando dobrado, porque o Montana é mais grosso, ele é mais duro, mas o camurça é bem molinho, então é bem fácil de fazer essa colagem assim, dobrando, colando avesso com avesso. Depois que tiver colado, você vai acertar com o cortador circular e a régua de patchwork sobre a sua base de corte. Começa por um lado, refila uma borda, depois você acerta o outro lado, deixando assim a sua tira com 1,5 cm. Da mesma forma eu fiz com esses dois pedacinhos aqui. Com a minha alça já na medida certinha, cortada, bonitinha no fio, o que falta aqui apenas é pespontar em toda a volta para finalizar o acabamento dessa alça. Para fazer o pesponto eu utilizo a linha de nylon 60 e eu vou usar aqui na mesma cor, que é um tom de caramelo. Prontinho, a alça pespontada em toda a volta. Para fazer essa franja, você vai cortar, como eu já falei, um retângulo no sintético camurção de 8,5 por 16. Como eu já estou com a minha franja cortada, eu vou fazer uma demonstração aqui no papel e você vai fazer exatamente igual no sintético. Você vai deixar o avesso para cima. O camurção, os dois lados são bonitos, porém o lado mais áspero é o avesso. Então você vai deixar o avesso para cima e vai fazer duas marcações aqui. Em um dos lados você vai marcar 6 centímetros para baixo e no outro lado você vai marcar meio centímetro. Então, de um lado 6, do outro meio. E aí você vai encontrar essas duas marcações e passar um traço. Você pode fazer essa marcação com a canetinha grafite ou com essas canetinhas aqui que apagam com ferro. O que você vai fazer é posicionar o seu retângulo alinhado com a sua base de corte. Escolhe aqui um dos quadradinhos, alinha bem. Você vai prender com uma fita crepe. E aí, com uma régua, de preferência uma régua de metal e um estilete, você vai posicionar o seu alinhamento de meio em meio na base de corte, olha. Você tem o alinhamento aqui embaixo e aqui em cima. E aí é muito fácil, é só você vir cortando deste traçado para baixo, de meio em meio. E aí a sua franja vai ficar assim, ó, com esse alinhamento aqui. Quando você terminar o corte, essa última franja que fica nessa parte mais baixa, você corta fora, porque nós precisamos desse espaço para a margem de costura na peça. É importante você observar que os cortes são espelhados. De um lado você vai fazer esse traço daqui para lá, e na outra franja você vai fazer espelhado. Você marca o meio aqui e os 6 aqui e traça sua linha nesse sentido. Vamos preparar o bolso. É a parte de 29 por 20. E essa partezinha do forro aqui, de 29 por 12,5. Vou posicionar o meu forro direito com direito, prendo e vou passar uma costurinha de um pé de máquina, com retrocesso no início e no final. Olha, agora eu vou abrir e eu tô deitando o meu tecido de forro. Olha, a costura, a margem de costura ficou pra cá. Então, eu tô deitando pra lá. Eu vou passar uma costurinha aqui para assentar esse forro aqui na bordinha. E aí vai ficar costurado, olha, sobre a margem de costura que ficou ali embaixo. Fiz uma costurinha de meio pé de máquina. Agora eu vou colocar para o avesso e vou trazer a borda do meu forro aqui para baixo, olha. Vou alinhar com essa parte e vou dobrar aqui, ó. Vou prender com alfinete. E eu vou passar agora nesta dobra, olha, pode ver que ficou dobrada. Eu vou ficar com esta parte aqui do meu tecido principal para dentro do bolso.
Por que eu fiz isso? Primeiro, para não ficar aparecendo a bordinha do meu tecido de forro aqui na beirada do meu bolso. Segundo, que eu vou colocar um botão de imã aqui e é melhor então que esse botão seja colocado num tecido mais estruturado. Com a dobra bem certinha, eu vou passar uma costurinha de acabamento aqui com um pé de máquina. Eu já posso colocar o botão nesta parte. Neste lado eu vou colocar a parte macho, que é aquela mais fininha. Vou achar o meio da minha peça. Vou fazer a marcação com o giz. Pronto, localizei o meu meio. Eu já posso colocar o meu botão aqui. Botão já fixado. Ainda aqui na parte do bolso, eu vou fazer um arredondamento em todas as partes de baixo da minha bolsa. Então, o bolso, eu vou utilizar esse cone de linha como base para minha marcação. O cone tem aproximadamente 7 centímetros de diâmetro. É um arredondado bem discreto, mas é uma particularidade minha. Eu gosto de fazer cantinhos arredondados. Se você quiser deixar assim quadradinho, pode deixar. Então, na parte da frente da minha bolsa, eu vou fazer a mesma coisa e na parte das costas também. Sem esquecer que se eu estou arredondando as partes de fora, eu também preciso arredondar o forro. Então, agora é só cortar com a tesoura. Aqui no bolso, como eu tenho o forro do bolso junto aqui, primeiro eu vou passar uma costura de segurança. Lateral, fundo e lateral. Passando a costura para o lado de dentro dessa parte redonda que eu acabei de desenhar. Pronto, o forro ficou preso junto com a parte da frente, então agora eu posso cortar o meu arredondado. Para finalizar essa etapa do bolso, eu já posso posicioná-lo sobre as costas da bolsa. Verifique o alinhamento do seu bolso com o alinhamento da parte de cima das costas, para que o bolso não fique torto. E agora sim eu posso passar uma costura de segurança, prendendo o bolso nas costas. Eu preciso agora fixar o botão de imã aqui nessa parte de dentro. Então, eu já tenho ele fixado na parte do bolso. Fica bem fácil para eu ver a posição no corpo da bolsa. Partezinha fêmea fixada aqui. Vamos agora para a parte da frente da bolsa. Na parte da frente, a primeira coisa que eu vou fazer é colar as minhas franjas aqui. Então, eu vou alinhar a lateral da minha franja e a parte de cima com o lateral e a parte de cima da frente. Para facilitar, eu vou usar a cola de contato, porque ajuda bastante na hora da costura, para que nada saia do lugar. Então, eu vou passar um pouco de cola aqui no tecido e vou passar cola aqui no meu sintético. Aqui é a mesma coisa. Preciso esperar a cola secar para poder dar contato. Colinha seca, já posso posicionar. Para fazer um acabamento nessa parte aqui e as franjas não levantarem além do limite delas, eu vou passar uma costurinha daqui de cima até aqui embaixo. Aqui é a mesma coisa, nessa diagonal aqui. Agora eu vou juntar essa parte de colarinho aqui, olha, direito com direito, alinho bem certinho aqui, costurinha com um pé de máquina, retrocesso no início e no final. Abro esta parte, a minha costura continua aqui, tombada para cá, e eu só deito essa parte de cima sobre aquela costura. Eu vou passar uma costurinha aqui em cima desse colarinho, na borda aqui. E se você não quiser colocar esse detalhe final de sintético, esse rebatido aqui já vai dar o acabamento nessa parte. Para colocar esse detalhe, então eu vou fazer a mesma coisa, passar uma colinha de contato. Note que essa faixinha, ela tem 1,5, então ela vai ficar metade para o lado de baixo e metade para o lado de cima. Então, eu vou passar a cola aqui assim. Com a colinha seca, eu já posso posicionar. Presta atenção de deixar bem alinhadinho. Preciso passar a costura.
vou passar uma costurinha na borda de cima e na borda de baixo. Costura feita, já aproveitei para costurar minha etiqueta. Já estamos então com frente e costas preparados e eu preciso agora preparar o zíper. O cursor já deve estar colocado no zíper e agora a gente vai cortar na medida certinha. Eu vou deixar o zíper menor, 1,5 cm aqui e 1,5 cm aqui. Então são 3 centímetros no total. Aqui eu tenho 29, então eu vou ter meu zíper com 26 centímetros. Corto o zíper bem alinhadinho, queimo as pontas. Vou pegar aqueles retalhinhos de tecido, tá sem estrutura nenhuma o meu tecido. Aqui é o lado de 4, aqui é o lado de 5 centímetros. Eu vou dobrar esse lado aqui 1 centímetro para dentro e este lado aqui também 1 centímetro para dentro. E vou passar no ferro. Depois de fazer essa dobrinha e vincar com o ferro, eu vou dobrar ao meio. Essa medida aqui você pode fazer a seu gosto. Se quiser deixar maior esse terminalzinho de zíper, pode deixar. É que quanto maior a gente fizer o terminalzinho, menos espaço de abertura do zíper nós vamos ter. Então, por isso que eu tô fazendo com esse tamanho aqui, que vai ficar com 1,5. Então, agora, dobrando ao meio, eu posso vincar aqui ou ir lá no ferro e passar. E aí, eu vou encaixar o zíper aqui no meio, fazendo esse terminalzinho. Agora, eu vou na máquina e vou passar uma costurinha aqui na borda para fechar esse tecido aqui sobre o meu zíper. Nesta ponta, eu vou fazer a mesma coisa. Com a costurinha passada, eu posso cortar esse excesso de tecido das bordas. E as duas pontas do zíper estão com os terminais. Agora, eu vou achar o meio da minha peça e vou dar um piquezinho. Na parte de trás também vou encontrar o meio. No zíper eu também vou encontrar o meio, porém eu não gosto de dar pique no zíper. Então, eu vou somente marcar dos dois lados do meu zíper. No meu forro eu também vou marcar o meio. Agora eu preciso me atentar à posição que eu vou colocar esse zíper, porque a bolsa abre da esquerda para a direita. A parte redondinha do meu cursor é sempre a parte onde a bolsa vai ficar fechada. Então, para ela abrir da esquerda para a direita, a parte redondinha tem que estar virada para a esquerda. Então, eu vou posicionar direito com direito, encontrando o meu pique com a marcaçãozinha que eu fiz no meu zíper. Eu gosto de vir costurando sempre do meio para as bordas, então eu começo no meio e eu vou passar uma costurinha agora na bordinha, uma costura de segurança. Então agora eu venho com o meu forro aqui, olha, direito com direito, e vou encontrar pique com pique. Prendi o meu forro, eu vou costurar, porém, pelo lado do tecido principal, que é o tecido que está estruturado, garante que o tecido do meu forro não saia do lugar. Eu não vou usar o calcador para zíper, mas eu vou encostar a borda do calcador na cremalheira do zíper. Eu vou sentindo. Então, aqui, nesse comecinho, eu não tenho zíper. Então, eu estou posicionada onde eu tenho zíper e eu vou seguir esse mesmo alinhamento dando retrocesso. Agora aqui, antes de colocar esse forro aqui para trás e passar a costurinha rebatendo aqui, eu vou costurar os tirantes da alça. Eu vou posicionar o tirante, olha, eu já coloquei a meia argola aqui dentro e eu vou posicionar ao lado aqui da minha tirinha de acabamento. Já estão posicionadas aqui com uma costurinha de segurança. Então, agora eu posso colocar o forro aqui para trás. Vou puxar bem certinho, assentar e vou passar o pesponto para assentar essa costura. Agora eu vou costurar a parte das costas no zíper. Vou proceder da mesma maneira. Marcação de meio do meu zíper no pique do meio das costas. Vou passar a costurinha de segurança primeiro, do meio para as bordas. Costurinha de segurança passada, então agora eu só preciso vir com o meu forro, direito com direito, posiciono aqui, pique do meu forro com o pique do tecido principal e vou prender. Vou passar a costurinha, então, pelo lado do tecido principal, fazendo aquele alinhamento do meu calcador, encostando ele na cremalheira do zíper.
Da mesma maneira, eu vou abrir e vou trazer agora o forro deste lado para cá. Vou puxar direitinho o forro, assentar aqui direitinho e fazer a costurinha, rebatendo e assentando essas duas partes aqui. Agora eu vou trazer direito com direito do tecido principal. Cuidado para essa franja não entrar onde não deve, não ser costurada onde não deve. E forro com forro. Vamos atentar para encontrar certinho tecido principal com tecido principal. Vamos prender toda a volta, direito com direito. A gente pode até pôr uma fita crepe aqui, prendendo essa franja aqui para dentro. Então, vamos encontrar as bordas e prender tudo. Agora, eu vou fazer aquela costurinha básica, convencional, de fechar toda a volta, mas deixar uma abertura aqui no meu forro para desvirar. Antes de desvirar, eu gosto de dar uma refiladinha aqui nessas partes redondas, para que a curvinha fique mais bem feita. Porém, eu não posso exagerar, não posso chegar muito próximo da costura. É só uma tiradinha de leve, eu uso a tesoura de picote, porque aí já fica com os piques. E já posso desvirar. Prontinho, desvirei, empurrei bem por dentro lá, toda a parte de costura para abrir a bolsa ficar com o formato bem certo. Então, agora eu posso fechar essa abertura do meu forro. Vou lá no ferro, coloco as bordinhas do tecido para dentro, alinho bem direitinho e vou passar uma costurinha na borda, fechando esse forro aqui. Depois de fechar o forro, é só colocar ele lá para dentro. Você vai notar que ele vai se assentar direitinho lá dentro, porque nós fizemos o forro 1 centímetro menor do que a parte principal. E aí ele não fica com sobra lá por dentro. E agora é só colocar as ferragens na alça e a bolsa já está pronta. Agora eu quero dar uma dica muito importante para quem faz questão de colocar essa faixinha de acabamento aqui. O que acontece? Quando eu tive a ideia, pensei em colocar essa faixinha de acabamento, eu já tinha cortado todas as partes da bolsa. Por isso, eu deixei essa faixinha como opcional. A gente faz o acabamento ali por baixo. Se não quiser colocar a faixinha, não precisa. Mas se você fizer questão de colocar essa faixinha de acabamento, você não precisa cortar essa frente da bolsa em duas partes. Você vai cortar normalmente, como nas costas, 29 por 21 de altura. E aí, na hora de você posicionar a franja, a parte superior da franja, você vai posicionar a 4 centímetros de distância desta borda superior. Você posiciona a franja, faz a colagem, passa essa costurinha na diagonal de acabamento. Depois disso, você já pode posicionar a sua faixinha, colando e costurando nas bordas. Você vai economizar etapas e não vai precisar dessa costura de junção que nós fizemos entre as duas partes. Vai facilitar também na hora de passar a costura nas bordas da faixinha, porque não vai ter esse volume de emenda de costura aqui por baixo. Agora, se você não fizer questão dessa faixinha de acabamento, então você vai seguir as etapas do vídeo normalmente. Para colocar as ferragens na minha alça, a primeira coisa que eu preciso fazer são os furos com o vazador. Porque numa das pontas eu vou rebitar prendendo o regulador e na outra ponta eu vou rebitar prendendo o mosquetão. Insere a alça no regulador, na parte do meio do regulador, e aí você deixa um tantinho aqui, que é onde você vai colocar o rebite. Então, eu já posso fazer o furo. Eu faço a olho mesmo. Eu vou utilizar o rebite número 3, eu estou utilizando o vazador número 2. E nessa parte aqui eu já posso inserir o meu rebite. Então, eu vou inserir aqui por trás, o meu rebite é o comum, não é de cabeça dupla. Insiro ele no primeiro furo e no segundo furo. Agora é só encaixar a cabecinha. Pronto. Agora eu vou fazer o furo no outro lado, que é onde vai o mosquetão. Deixo a distância que eu quero e vou vazar. Porém, aqui nessa ponta eu não posso ainda encaixar o meu rebite. Eu vou trocar matriz para matriz de rebite. E agora sim eu vou primeiro apertar esse rebite
do regulador. Agora eu preciso me atentar qual é o lado direito da minha alça. Então, esse é o lado direito da minha alça, onde o rebite está com a cabecinha para fora. Eu venho seguindo, puxando, e este aqui é o lado direito da minha alça. Então, eu vou inserir o mosquetão aqui, com a parte do mosquetão para frente, para o lado direito da alça. E vou deixar esse mosquetão solto ali no meio. Sem torcer a minha alça, eu venho então com avesso e vou inserir aqui, ó, no regulador. Passo aqui, e aí é só ajustar no tamanho que eu quiser para minha alça. Nesta ponta, então, com o mosquetão para o lado da frente, para o lado direito da alça, encontro os furinhos e vou colocar meu rebite. Prontinho, e a minha alça já está pronta, é só colocar na bolsa. E olha aí que linda, prontinha para arrasar.